Bom dia, meu nome é Lucas, eu sou R4 do Serviço de Neurocirurgia da Unicamp e hoje eu vou falar sobre fibras brancas do inseto. Bom, primeiro uma introdução ao assunto, né? As fibras brancas, elas são conjuntos de axônios mielinizados e contidos dentro do sistema nervoso central e eles são responsáveis pela transmissão de informações entre diferentes partes do sistema nervoso central. A gente tem três tipos de fibra de associação, né? Três tipos de fibras brancas, perdão. A primeira delas que a gente pode comentar seria a fibra de associação, que elas conectam áreas, né, de um mesmo hemisfério, fibras comissurais que unem os dois lados, né, do cérebro, e fibras de projeção, elas vão conectar o córtex, né, estruturas profundas, mais profundas ao longo do neuroeixo, ou vice-versa, né? Antes da gente comentar sobre as fibras especificamente, eu queria comentar um pouquinho sobre a anatomia dos núcleos da base e da ínsula, coisa mais rápida para a gente poder situar algumas coisas, tá? Então aqui a gente tem um corte coronal, né, do cérebro, né, e aqui a gente consegue ver aqui na fissura silviana o córtex da ínsula, tá? Mais profundo. Aí a gente vê uma faixa fina aqui de substância branca, que é chamada de cápsula extrema, e que elas são basicamente fibras curtas de associação aqui na ínsula. Mais profundamente, a gente tem essa massa aqui de substância cinzenta, que é o claustro. Profundamente ao claustro a gente tem a cápsula externa. E aí a gente chega aqui no putame, mais profundamente, mais medial, globo pálido. Mais medial, né, pensando em substância cinzenta, a gente tem o núcleo caudado, e aqui, mais inferior, o tálamo, e entre o putame, o globo pálido, o núcleo caudado e o tálamo, a gente tem a cápsula interna correndo aqui no meio. Tá? Esse daqui é, um, é uma dissecção, né, de lateral para medial, tá, expondo essas estruturas. Então a gente tem aqui, ó, o córtex da ínsula exposto. Nessa região, a cápsula extrema, né, de fibras brancas. Depois, essa massa de substância cinzenta que a gente observa aqui, o claustro, o putame, o globo pálido. Aqui, mais interiormente, a cápsula interna. E aqui, esses tratos de fibras brancas mais lateral, né, ao putame e globo pálido, a gente observa a cápsula externa. Bom, voltando então às fibras de associação, a primeira fibra de associação que a gente comenta são as fibras curtas, que elas são chamadas também de fibras em U, e elas conectam giros adjacentes. Essa aqui é uma imagem do site aqui da neuropatologia, né? Na verdade, isso é um cérebro com leucodistrofia, mas ele mostra bem aqui a preservação dessas fibras em U, né, que conectam esses giros adjacentes. Depois, depois das fibras curtas, né, a gente tem as fibras longas, que elas têm a função de conectar giros distantes, né? E elas são geralmente localizadas, na verdade não, elas são localizadas profundamente a essas fibras curtas, tá? O primeiro fascículo ali, né, primeiro feixe de fibras brancas que a gente poderia comentar seria o fascículo longitudinal superior, que ele é talvez o maior fascículo de associação que a gente tem. Né? Ele vai conectar o lobo frontal, temporal e o occipital. Ele está localizado mais ao longo da borda superior e lateral do núcleo lentiforme. Tá? Ele é dividido em três porções. Tá? O primeiro deles, né, a porção mais dorsal, ele corre lateral ao símbolo. Tá? Ele conecta o lóbulo parietal superior com o córtex anterior do símbolo. Mas depois, né, a gente tem o fascículo sagital longitudinal superior medial, né, que ele corre
topograficamente sobre o giro frontal médio, tá? Ele vai conectar o giro frontal médio com o lóbulo parietal inferior, essa banda aqui de fibras brancas. E aí depois a terceira porção dele, que é a porção ventral, né, que ele vai topograficamente correr sob o giro frontal inferior e ele vai conectar ali a pars operculares com o giro frontal inferior, perdão, ele topograficamente ele está situado profundamente a pars operculares do giro frontal inferior, ele vai conectar o giro frontal inferior com o lóbulo parietal inferior. É, ele é considerado esse trato como uma fibra de associação, um grupo de associação de fibras, é, faz parte de um sistema de integração de informações multissensoriais. Tá? O outro fascículo que a gente teria, né, que a gente pode comentar, é o fascículo fronto-occipital superior, que faz, na verdade, conexões frontotemporais, não fronto-occipitais propriamente dito. Ele corre paralelamente ao fascículo longitudinal superior. Ele vai acompanhar também a borda dorsal do núcleo caudado. Esse é um fascículo que não, alguns autores acabam não descrevendo, mas ele aparece em alguns artigos. Depois, mais inferiormente, a gente tem aqui o fascículo arqueado, né? Que ele vai conectar o lobo frontal com o lobo temporal. E ele tem uma importância, né? Que ele vai conectar a área de Broca aqui no giro frontal inferior, na parte operculares e partes orbitais, com a área de Wernicke aqui na porção posterior do giro temporal superior, né? Então ele faz tem uma função de integração entre essas duas áreas e tem uma função é, importante na linguagem. Além disso, né, ele emite faz algumas conexões com o próprio giro dentro do giro pré-central e a área de Broca, né, permitindo ali a troca de informações motoras entre essas duas áreas. Indo aqui mais inferiormente, a gente tem o fascículo fronto-occipital inferior, né, que é referido, né, pela sigla como IFOF, né, ele faz uma conexão fronto-occipital, perdão, isso, uma conexão fronto-occipital e ele está relacionado com a linguagem, né? Tanto que lesões do IFOF, eles levam a parafasia semântica, ou seja, o paciente ele troca palavras, né, mesmo de um mesmo campo semântico. Então, por exemplo, se ele vai falar que o paciente ele quer falar que o paciente vai sentar numa cadeira, ele troca a cadeira por uma mesa, por exemplo, né? Ele comete esse erro, mas mesa e cadeira faz parte de um grupo semântico de móveis e aí você tem essa troca. Inferiormente ao EFOF, a gente tem o fascículo uncinado. Ele faz uma conexão órbito dos giros aqui da região órbito frontal com o polo temporal. Ele está relacionado com emoções, emoção e cognição extralímbica, né? Faz parte da memória também. E ele, né, uma questão mais anatomicamente elegante aqui, né? Essa curvatura aqui corresponde ao límen da ínsula, né? Que é um importante ponto anatômico para a gente. Aqui só, né, complementando, ó, mostrando a conexão desse fascículo com os giros fronto-orbitais, né? Isso tem uma relação, né, com que a desconexão do fascículo uncinado ele pode levar a algumas alterações comportamentais, né, até de empatia e nomeação, justamente porque esses giros eles estão relacionados com, a, com o controle social, né, a empatia e tudo mais. Aqui, essa imagem, né, eu estou mostrando aqui para situar, né, onde que estão esses últimos tratos, né? Isso aqui a gente está observando a cápsula externa, né? E a cápsula externa ela é dividida entre duas porções, né? Uma mais acima aqui do claustro, né? Que é uma parte dorsal, que eles são formadas por fibras claustro-corticais, e aqui na parte ventral da cápsula externa é onde a gente tem uma porção mais superior, o IFOF, e uma porção inferior formada pelo fascículo uncinado. Partindo agora para os fascículos temporais, a gente, né, mais localizado na região temporal,
A gente tem o fascículo longitudinal médio, que conecta o polo temporal com o lóbulo parietal inferior. Ele tem uma função ali de localização espacial e sonora, e ela vai percorrer topograficamente profundamente ao giro temporal superior. Além disso, a gente tem o fascículo longitudinal inferior. Ele faz a conexão do polo temporal com o lobo occipital. Tem uma função de linguagem, uma associação da linguagem com função visual. Então, ele é responsável pela identificação de objetos, né? E aí ele percorre ao longo, né, e profundamente ao giro fusiforme. Além disso, a gente também tem o símbolo, né, que ele percorre, né, na borda externa do corpo caloso, tá? Ele também fica profundo ao giro do símbolo. Ele é uma rede ali de fibras de associação, tanto curtas quanto longas, né? Ele conecta várias regiões, então correspondem ali do próprio giro do símbolo, da região subcalosa, região parafatória, da própria região do istmo, do sulco do símbolo, regiões, como eu já falei, parafatórias. Aqui é uma demonstração, né, destacada aqui do, do símbolo, tá? Aqui a gente consegue observar a relação que ele tem, né, passando dorsalmente aqui as fibras do corpo caloso. Bom, agora falando sobre as fibras comissurais. A mais importante delas, né, a primeira que a gente vai falar é o corpo caloso, né, que é essa estrutura aqui, né, que circunda aqui os ventrículos laterais, né. Ele é dividido em quatro porções. O primeiro dele é o rosto, né, que forma o assoalho do corno frontal. Depois essas fibras elas se curvam para trás, formando o joelho, né, que vai formar a parede anterior do corno frontal. Depois, ele continua como tronco, né, que vai formar o assoalho da fissura interhemisférica e também o teto dos cornos frontais. E aqui a porção final dele, que é essa porção mais posterior espessa, a gente chama de esplênio. Do corpo caloso, a gente consegue determinar alguns feixes, né, de fibras mais densas, né? Na porção anterior, a gente chama esses feixes de forceps minor, né? E na porção posterior, a gente chama de forceps major. Aqui, né, na região mais do forceps major, ele vai contribuir aqui para a formação do átrio do ventrículo e forma uma insinuação, né, sobre o átrio da parede medial do átrio, que a gente chama de bulbo do caloso. Além disso, né, saindo aqui do esplênio, parte do corpo, parte final do corpo, a gente tem um feixe de fibras brancas que a gente chama de tapetum, tá? Que ele vai formar o teto, a parede lateral do átrio e também dos cornos temporal e occipital. Essa imagem de tractografia, ela demonstra aqui a disposição dessas fibras, né, do corpo caloso. Então, a gente observa aqui ó, o forceps minor, forceps major, e aqui mais clarinho, a gente observa a distribuição aqui das fibras do tapeto, indo ali lá para o corno temporal. A comissura anterior, ela é um outro conjunto de fibras comissurais, ela é bem menor do que o corpo caloso, mas ela integra algumas áreas que o corpo caloso acaba não integrando, né? Ele é localizado aqui sob as colunas do fórnix, tem um formato descrito na literatura como um guidão de bicicleta, e ele faz conexões com o lobo temporal mesial, estruturas olfatórias e da substância perfurada anterior. Aqui é uma imagem, né, da comissura anterior, passando aqui ventral ao fórnix, né, e se direcionando aqui para o lobo temporal mesial. É interessante a gente observar também, né, que ela vai formar aqui parte da parede anterior do terceiro ventrículo. Aqui é uma outra dissecção, né, dando aqui onde foi retirado a ínsula, e a gente consegue ver a relação dela da comissura anterior com o globo pálido e a cápsula interna. Aqui é uma visão já dentro do terceiro ventrículo, né? A gente não consegue ver exatamente essa visão numa terceira ventriculostomia, mas
que ela fica uma visão um pouquinho mais inferior, mas a gente consegue, pensando numa visão mais alta, né? A gente conseguiria ver aqui as colunas do fórnix passando nessa região e a comissura anterior logo abaixo dela, né? De- a gente tem a comissura anterior e a gente tem a comissura posterior, né? A comissura posterior, ela passa já na parte dorsal, né, aqui do terceiro ventrículo. Ela vai conectar fibras diencefálicas, tá? E ela fica localizada abaixo do recesso pineal, que é essa entradinha aqui que a gente tem, onde marca a glândula pineal, tá? Aqui a gente tem a visão, né, da comissura posterior, aqui no terceiro ventrículo, com o terceiro ventrículo aberto, e ela marca, né, a porção superior da abertura do aqueduto cerebral dentro do terceiro ventrículo. Tá? Então, aqui é o terceiro ventrículo aberto, a comissura posterior e o aqueduto cerebral se originando aqui. A gente tem, né, gostaria de falar aqui também, tem uma outra comissura que ela pode receber dois nomes, que é a comissura hipocampal ou a comissura do fórnix, né? Elas são fibras comissurais presentes no fórnix, tá? Então, aqui a gente tem né, um desenho representativo do fórnix, a gente tem o hipocampo, né? O hipocampo se conectando com o fórnix pela fímbria, ele se curva, né? Anteriormente aqui formando a cruz do fórnix e depois o corpo do fórnix, os pilares e aí terminando nos corpos mamilares. Essas fibras elas vão conectar funcionalmente os hipocampos, né? Então por isso que apesar delas estarem anatomicamente presentes no fórnix, elas acabam sendo chamadas de comissura hipocampal. Além disso, a gente tem a comissura das abênulas, né? Que é uma outra comissura que fica localizada na porção posterior do terceiro ventrículo. Ele vai conectar os núcleos abenulares dos dois lados e vai integrar estímulos olfatórios, basicamente. Junto com a comissura posterior que a gente falou, né, ele vai formar aqui o recesso pineal. Né? Então, a comissura posterior é mais inferior e a comissura das abênulas fica mais inferior, a comissura das abênulas fica mais superior, formando o recesso pineal. Aqui é também uma visão dentro do terceiro ventrículo e a gente consegue observar a comissura das abênulas aqui embaixo, formando o recesso pineal junto com a comissura posterior. Agora falando sobre as fibras de projeção. Né? O primeiro conjunto, né, de fibras que a gente né, citaria ali, que eu acho que é talvez uma das mais importantes, é a coroa radiada. Né? Ela fica localizada medial ao fascículo longitudinal superior. Ela se estende desde o córtex até a região da cápsula interna, núcleos da base. Né? Então, aqui na imagem a gente vê as fibras aqui, né, do trato córtico espinal chegando no putame, formando a cápsula interna. Ela leva várias fibras, né, tanto fibras eferentes quanto aferentes, podendo a gente citar aqui o trato córtico espinal, o córtico nuclear e as radiações talâmicas. A coroa radiada, como eu falei, ela né, termina ali na região da cápsula interna, né? E aí a cápsula interna, né, que é esse feixe aqui de fibras brancas que a gente comentou no começo da aula, ela é dividida em três porções, né? Tem a perna anterior, o joelho e a perna posterior. Em termos né, as funções, né, funcionalmente, a perna anterior ela faz conexões entre o tálamo médio e o tálamo anterior. Ele também faz conexões dos núcleos contínuos ao lobo frontal. O joelho ele vai ter fibras dos tratos corticotalâmicos, fibras talamo-corticais também e fibras corticobulbares. Né? E na perna posterior, a gente vai ter predominantemente fibras do trato córtico-espinal e fibras córtico-talâmicas. Tá? Um detalhe anatômico aqui que é interessante a gente citar é que sempre o joelho né, da cápsula interna ela marca, né, fica próximo, adjacente ao forame de Monro aqui no ventrículo lateral.
Outro conjunto de fibras brancas, né, que a gente pode citar é o extrato sagital, né, que ele é um conjunto, né, de fibras de projeção que correm aqui do lobo temporal para o lobo occipital. E ele contém já algumas fibras que a gente falou, né, que é o fascículo longitudinal inferior, o próprio IFOF, e as radiações ópticas que a gente vai citar mais para frente, né? Alguns autores eles acabam colocando algumas fibras do tapetum também fazendo parte e em algumas espécimes, né, que foram dissecadas, tinha algumas fibras da comissura anterior chegando aqui nesse conjunto, né, de fibras que é o estrato sagital. Mas o que é mais constante na literatura é considerar que essas três estruturas fazem parte do estrato sagital, né, o longitudinal inferior, o EFOF e as radiações ópticas. Falando das radiações ópticas, né, elas são responsáveis, né, pela transmissão das informações visuais do corpo geniculado lateral do tálamo para o córtex visual. Tá? Então, elas começam aqui no corpo geniculado lateral, se projetam posteriormente, né, e uma parte delas anteriormente, que eu vou comentar mais para frente, elas percorrem aqui lateral ao tapeto, ajudando ali a formar a parede do átrio, né? E também o teto e a parede lateral do corno temporal, até chegar aqui no sulco calcaríneo. Tá? As radiações ópticas, elas são divididas em três, né? Então, feixe posterior, né, que é essa porção mais aqui, um feixe central, e parte delas, né, que é o feixe anterior, que faz essa curva mais anterior, a gente chama de alça de Mayer, né? Ela é importante, né, na cirurgia de epilepsia, cirurgias, na verdade, do lobo temporal, né? Que ele é um dos componentes ali do temporal stem, que eu vou comentar daqui a pouquinho, tá? Na verdade, nesse slide. Então, o temporal, o que é o temporal stem, né? O temporal stem, se a gente for observar, né, um corte coronal aqui do cérebro, né, a gente observa e considerar que como se o lobo temporal fosse uma árvore, né, o temporal stem é esse conjunto aqui de fibras brancas que conectam, né, o lobo temporal com os núcleos da base, tá? Basicamente, né, o conteúdo desse temporal stem, né, é o IFOF, o fascículo longitudinal inferior e as radiações ópticas, né? Essa aqui é uma estrutura importante, né, na cirurgia de lobo temporal, porque né, os acessos, né, a essa região, a gente sempre tenta evitar o contato, porque a gente tem estruturas importantes, né? Então, as próprias radiações ópticas, né, caso você tenha lesão delas, você pode levar uma quadrantonopsia, né? E como eu falei, o IFOF ele tem também, pode levar uma parafasia semântica, tá bom? E uma síntese, então, tentando encaixar esses tratos, né, topograficamente aqui, e passando, né, sobre a maioria deles, a gente tem aqui as fibras curtas em U, né, conectando os giros adjacentes, e aí as demais fibras, né, aqui a gente tem as fibras de projeção, né, da coroa radiada, cápsula interna, né, no caso aqui, a gente pode considerar esse como o trato córtico espinhal, né, aqui as fibras do corpo caloso, tá? Mais superiormente, né? Formando aqui o teto dos ventrículos. Inferiormente, aqui, próximo ao terceiro ventrículo, né? A comissura anterior, conectando os dois lobos temporais. E as fibras, né, de associação, aqui, ó, a gente observa o símbolo, né? Mais dorsalmente localizado ao corpo caloso. O fascículo occipito frontal, né, superior, o fascículo longitudinal superior, né, lateral aqui a cápsula interna, o claustro aqui, e aqui no temporal stem o, o fascículo occipito frontal inferior. Tá? Aqui a gente poderia colocar as radiações ópticas também, né, associadas. Acho que é isso.